Olá, bem-vindas a mais uma aula em preparação para a Semana dos Espaços Atrativos e Intencionais. Eu sou a Prof. Dai, eu sou pedagoga e eu ajudo pedagogas da educação infantil a usarem os espaços de modo atrativo e intencional. Se você é pedagoga e trabalha na educação infantil, então fique aqui que eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a cada vez mais se formar, se capacitar no uso dos espaços e dos materiais. Então, se você não se inscreveu no evento que nós vamos ter semana que vem, do dia 13 a 16 de março. Se inscreva. Se você está vendo essa aula pelo Instagram, o link da inscrição está na minha bio. Se você está vendo essa aula no YouTube, o link está aqui nos comentários. Se inscrevam e não percam, tá? Porque essas 3 aulas são com conteúdo bem direcionado para você que não entende nada de uso de espaços atrativos e intencionais, que você consiga dar os primeiros passos. A aula de hoje, a maneira correta de dar continuidade ao uso dos espaços atrativos e intencionais. E eu tenho certeza que o que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão poder usar em outros momentos da rotina que vocês têm com as crianças, num projeto, em um projeto paralelo que vocês estão fazendo, em qualquer outra proposta, né, que vocês estão desenvolvendo com as crianças, vocês vão conseguir usar, né, dessas estratégias, usar dessa reflexão, desse clareamento, né, do que é uma continuidade dos conteúdos, do que é uma continuidade das propostas que a gente faz com as crianças pequenas, tá? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, e para que vocês consigam, de fato, fazer essa continuidade que às vezes a gente fala que é sustentar as pesquisas, né? É um termo que também se usa no nosso meio. Então, como que a gente sustenta aquilo que as crianças estão fazendo, estão demonstrando mais interesse? É isso que a gente vai ver nessa aula. O que queremos dizer com continuidade, né? Primeiro vamos pensar sobre isso nesse contexto que eu estou falando de espaços e materiais. A imagem número 1 que está ali, vocês estão vendo, os 2 meninos, principalmente o menino de verde ali, o Hulk, a gente foi brincar ao ar livre, né? E lá nessa brincadeira ao ar livre, eu levei os utensílios domésticos e uma das primeiras coisas que esse menino fez, depois os outros seguiram ele, foi pegar a bacia, uma bacia metálica, né, de inox, virar, pegar a colher e começar a bater. E aí eu percebi que tinha uma pesquisa sonora, que já é esperado para a idade dessas crianças, de um ano e pouquinho a 2 anos, né? É o grupo de berçário 2. Aí na imagem número 2 que vocês estão vendo, tem logo em seguida, numa outra oportunidade que eu estava com eles, eu levei os recursos para sustentar isso que eles estavam demonstrando interesse. Começou por esse menino e os outros acompanharam, era agradável, eles tinham interesse em fazer os testes. Eu levo uma segunda opção, né? Num segundo momento, eu levo alguns materiais que poderiam desenvolver a pesquisa sonora para eles, tá? Então, tem as ilhas, tinha outras possibilidades, mas principalmente eu estava focando na pesquisa sonora. E aí, a imagem número 3, eu também, aí na imagem número 3, eu já vou trazendo outros elementos, né, outros materiais com outras intenções, só que mesmo assim eu continuo sustentando aquela necessidade do grupo em fazer a pesquisa sonora, essa era a minha intenção. E na imagem número 3, também eu trouxe novamente a sustentação dessa pesquisa, a continuidade, que são as garrafinhas de chocalho, que também é muito apreciada por esse grupo. Uma sequência de continuidade, né? A continuidade de uma brincadeira, de uma exploração, de uma pesquisa, o que promove? Então vamos pensar quando você consegue fazer a observação atenta, pegar o que está acontecendo naquele grupo, né? Sentir, perceber e trazer em um outro momento, né? Que foi muito interessante. A superação das atividades soltas. Então, eu vejo que isso daqui é um grande ganho quando a gente começa a exercitar a continuidade das nossas propostas, né? Porque a gente se despede, né? E tomara que em breve, cada vez mais, a educação infantil, principalmente a primeira infância, de 0 a 4 anos, se despeça das atividades soltas, que não tem conexão com nada. Não quer dizer que tem que ser aquela maravilhosa, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso. Mas assim, as coisas precisam fazer sentido, precisa ter pelo menos um pouquinho de sentido. Não pode ser coisas aleatórias. Agora desenha um quadrado, daqui a pouco traz o Bob Esponja. Sei lá, falei uma coisa bem aleatória para ser, porque às vezes é assim, né? Então,
a gente dando essa oportunidade da criança ir percebendo, aqui também não é, nessa questão das atividades soltas, não é só a continuidade daquilo que a criança demonstrou interesse, mas a criança vai percebendo que ela está fazendo uma construção, isso é projeto, né? É construir algo. Então você vai dando oportunidade para a criança e conhecendo aquilo e melhorando como que ela explora aquilo, né? E aí o professor vai dando sentido, né? Porque na educação infantil a gente faz isso, é o nosso papel, né? A própria documentação é dar sentido, é dar voz, é dar visibilidade àquilo que as crianças produzem. Mas também a gente só vai saber o que as crianças produzem se a gente fizer esse processo, né? E um deles, além da observação, é o processo de continuidade. O segundo ponto favorável, a oportunidade da criança realizar testes, faltou um S, né? Repetidas vezes e de diferentes formas. Então, isso daqui também é algo crucial, né? Se a gente está propondo experiências precisam acontecer várias vezes, né? De diferentes formas, em diferentes locais, às vezes com os mesmos materiais, mas com mais intensidade, sem demora, com parceiros diferentes, né? Então, isso a gente, quando a gente faz o processo de continuidade, a gente está dando essa oportunidade para as crianças e pode ter certeza que eles vão fazer esses testes, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar se vai chegar um momento que eles perderam o interesse naquilo. Às vezes eles já dominaram o uso daquele material, ou não faz mais sentido para o momento que eles estão vivendo, para o jogo que eles estão criando, sabe? O jogo enquanto brincadeira, não faz mais sentido aquele material, aquele jeito que você preparou. Você também vai perceber isso. E aí, descontinua. Aquilo ali já não faz mais sentido, tem outra coisa que está acontecendo, e a gente tem que perceber, tá? O nascimento de um projeto, né? A continuidade, ela vai te levar a isso. Vai ser muito mais fácil você fazer um projeto, né? A partir do interesse das crianças, que essa é uma das formas que a gente pode construir os projetos e é muito rica, né? E é bem regemília, né? Então, aqui você pode, por exemplo, a pesquisa sonora. As crianças estavam demonstrando interesse pelos sons. Quantas coisas, se eu quisesse fazer nascer um projeto ali, a partir disso, eu poderia explorar muitas coisas com eles ali, né? Partindo desse interesse sonoro que eles tiveram, que inclusive, no final, eu vou falar para vocês algo que eu fui percebendo depois, né? Sobre essa pesquisa sonora que eles estavam fazendo. Facilita o seu planejamento, a continuidade. Por que facilita? Eu vou falar para vocês. Porque quando você fala, não, eu estou decidida, eu vou usar essa ferramenta da continuidade nos espaços que eu uso, nos espaços e nos materiais. Você vai fazer uma observação atenta, você vai ver o que as crianças estão demonstrando mais interesse, o que elas não estão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E quando você vai fazer o seu planejamento, fica muito mais fácil. Você não precisa tirar do além o que vai acontecer no outro dia, né? Ou na próxima semana, depende de como que você organiza isso. Como é que você organiza os espaços estéticos na sua rotina. Você não vai precisar, porque aquilo ali você já tem esses dados, você usa desses dados que aconteceu durante o último espaço para continuar. Então, veja, é muito mais fácil, gente, é muito mais fácil do que a gente ter que pensar, não, agora eu vou ter que sentar aqui e pensar o que eu vou fazer para a próxima aula. Né? Não precisa ser assim. E um aprofundamento de um repertório. Então, aqui, quando eu falo repertório, eu estou me referindo aos materiais que as crianças têm acesso. Então, quantas vezes elas têm acesso a um funil? Será que elas têm acesso ao funil só uma vez por mês? Você acha que a criança vai ter tempo de fazer teste? Ela vai ter tempo de usar aquele funil da maneira que se usa, né? Que é a maneira esperada? Ou ela vai ter tempo de criar alguma coisa se você só oferece uma vez por mês? Ou, por exemplo, as ilhas de exploração da tinta guache. Se você só oferece uma ilha de exploração de guache quando está chegando uma comemoração, Dia das Mães, para fazer um cartãozinho para as mães, veja, a criança não tem repertório com aquilo. Ela não sabe usar aqueles recursos, ela não sabe inserir aqueles recursos na vida dela, né, naquilo que ela está vivendo enquanto criança de 2 anos, de 3 anos, ela não consegue, né? E quando a gente faz essa continuidade, que a gente traz novamente os materiais, agora eu tô falando ainda dos materiais, você traz repetidamente, né?
com mais recorrência, as tesouras, você vai trazendo. Aquilo vai se tornando muito natural, né? A criança vai dominando aquele recurso e vai colocando no seu dia a dia. Ali sim ela tem repertório de uso de materiais. Né? O repertório aqui também, eu quero me referir às experiências. Então, eu posso usar também a segunda bolinha ali que fala dos testes. Então, quanto será que ela tem? Ela tem a oportunidade, né? Se a gente faz a continuidade, ela vai ter a oportunidade de aprofundar esse repertório de experiências que ela viveu, de testes, a gente pode falar assim também, né? Porque ela, em um dia você ofereceu num espaço atrativo e intencional que você preparou as tesouras. O teu grupo nunca teve acesso às tesouras para recortar. E você percebeu que eles ficaram um bom tempo ali, né? Que não é o habitual, né? Dos materiais. Então, em uma próxima oportunidade, você traz de novo. Veja, se você traz essa ilha dali 2 dias, né? Depende de como que você vai organizar. Ou no dia seguinte, a criança já conhece aquele recurso, ela já sabe que ela tem que colocar no dedinho dela, ela tem interesse por aquilo, então ela vai de novo. Então vocês entendem como isso ela vai aprofundando esse repertório de experiências? E assim é com qualquer outra coisa que você vai planejar dentro do teu espaço atrativo intencional. Né? Você está dando a oportunidade, quando a continuidade acontece, você dá a oportunidade para a criança de ter repertório com materiais, de conhecer, repertório de criar esses testes de diferentes formas, em diferentes tempos, o tempo que ela quiser, com o colega que ela quiser, né? E isso é um benefício muito grande, tá? Os principais bloqueios ao pensar na continuidade de um espaço atrativo e intencional. Achar que a continuidade são ações espetaculares. Vocês têm que ligar o botãozinho da sensibilidade para que vocês consigam identificar isso que está ocorrendo, que são pequenos detalhes. Na maioria das vezes não vai ser nada espetacular. Na maioria das vezes não é o grupo todo, tá? Isso eu vou falar também. Você precisa escolher, né? Você precisa escolher o que você vai continuar. Às vezes não dá para continuar tudo que começou ali com todas as crianças do grupo. Às vezes tem que escolher, porque eles se dividiram, né? E tudo bem, você não vai dar conta de tudo, mas alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que continuar. Não saber o que de fato sustentar nessa continuidade. Será que eu continuo a partir dos materiais? Será que eu continuo a partir das ações das crianças? Será que eu continuo a partir dos objetivos que eu coloquei? Do local, do tempo? Olha quanta coisa que a gente tem para pensar. Então, a partir do. Opa. Isso aqui também eu vejo que é uma dificuldade, né? O que dar continuidade? E às vezes fica focado só nos materiais, né? O mais comum era olhar para os materiais, mas é um conjunto de situações e eu diria que a gente tem que olhar para esses tópicos que eu coloquei ali, que não são só esses, mas que seriam mais, mas não é algo isolado, né? É um conjunto de situações que vai acontecendo, tá? Já dei uma resposta mais ou menos para vocês, se você tem essa dúvida também. Ter receio do que vão falar se eu trouxer o mesmo espaço 2 vezes seguidas. Essa fala também aparece, porque eu oriento vocês que às vezes você vai trazer um espaço com as ilhas muito semelhantes do espaço que você trouxe ontem, você preparou ontem. Mas por que você vai fazer isso? Né? E aí as pedagogas me falam isso, mas e se eu ficar montando o mesmo espaço 2 vezes com os materiais, vão falar que eu sou folgada, que eu não estou fazendo nada. Não, se você tem uma intenção, se aqui essa prática está formalizada nos seus documentos que estão ao seu dispor, você não precisa ter medo, ter receio. Você nem vai lembrar disso, na verdade, tá? E isso é muito comum, tá? Da gente retomar as ilhas iguais, da gente retomar um espaço muito parecido, só mudar o local, às vezes. Você muda o local onde você apresentou. É muito comum, tá? Então não tenha medo disso. Considere isso ao dar continuidade a um espaço atrativo e intencional. Então, prepare o seu lápis, a sua caneta. Se você tem dificuldade, isso aqui é muito importante. Vou até deixar maior aqui, ó. Considere isso, tá? Isso aqui me ajuda muito, muito, muito mesmo, para que depois eu seja coerente na continuidade dos espaços. Fazer registros, então, fotos e vídeos, né? Eu faço mais foto. Façam, porque isso aqui vai te ajudar muito. Às vezes você não vê na hora que está acontecendo ali, você não prestou atenção em tudo. E depois, quando você retoma as imagens, aquilo ali te ajuda a você, opa, eu posso continuar isso daqui. Realmente, eles estavam muito interessados nisso.
Fique atenta ao que as crianças fazem com os materiais, né? Então, e isso aqui é diferente de pensar o que, que elas gostam mais das panelas. Mas o que, que elas fazem com os materiais? Preste atenção o que, que ela faz. Ah, eles ficam segurando só? Eles ficam segurando e olhando para onde? Eles ficam segurando e conversando com os colegas? Eles tentam procurar coisas para colocar dentro das panelinhas? Eles pegam uma colher e batem na panela? Olha, foi o que aconteceu com a criança que eu mostrei para vocês, um dos meus alunos. Então, o que, que eles fazem com os materiais? Isso aqui vai dar indicativo para vocês de como continuar. Materiais que ficam intocados. Isso aqui é muito interessante, porque aqui a gente vai descontinuar. Se esse material, isso acontece comigo frequentemente, gente, acontece muito. Não consigo acertar em tudo. Eu não consigo acertar em todas as composições de materiais que eu coloco. Às vezes eu coloco um material e gente, o material, por incrível que pareça, fica lá intocado, às vezes até arrumadinho esteticamente do jeito que eu fiz. Isso é um sinal que ainda talvez eles não estão prontos para aquilo, não é o momento para eles usarem aquilo. E aí eu vou trazer em outro momento, porque eu tenho uma intenção com os materiais. Então, todo material que eu coloco, eu tenho uma intenção. E talvez aquele objetivo que eu coloquei com aquele material, com aquela composição, seja importante. Mas aí eu vou trazer em outro momento que agora eles não estão demonstrando interesse, vocês entenderam? Então preste atenção também. A partir de agora, fique atenta aos materiais que as crianças não estão tocando. Que aí a gente pode fazer essa alteração, tá? Quantidade de materiais. Isso aqui também é um indicativo para a gente continuar. Então, se você trouxe o material, você trouxe uma quantidade muito grande e você percebeu que sim, as crianças até que tiveram interesse, mas ficou muito material sobrando, então isso é um indicativo que eu posso continuar no próximo espaço, trazendo ele em uma menor quantidade para não atrapalhar. Ou se às vezes eu trouxe, mas foi pouco. Eles quiseram tanto e não tinha o suficiente. Então eu vou continuar trazendo uma quantidade maior, tá? São alguns pontos para vocês pensarem que tudo isso é continuar as pesquisas, é sustentar as pesquisas das crianças. Porque quando a gente faz isso, a gente não está só dando sentido, né, dando oportunidade. A gente dá recursos, né? A continuidade, ela requer recursos para que as crianças vivam as experiências. Continue também por meio das ilhas. Isso aqui eu acho muito bacana, tá? Porque não quer dizer que a continuidade ela pode estar ligada a uma ação, né? A um jogo que as crianças criaram, um jogo de construção, por exemplo, um jogo de brincar simbólico, um jogo de testes, pode estar ligada a isso, tá? Um jogo de misturas, né? Que as crianças têm uma fase que eles gostam muito de fazer misturas, de misturar, eles ficam muito concentrados. Mas pode estar ligado também às ilhas, né? Porque eu organizo os espaços a partir de ilhas. Então, se tem alguma ilha, né? Isso aqui talvez seja até mais fácil se você tem dificuldade. Ah, Dai, por exemplo, o recorte, tesouras e recorte. Os meus grupos de 2 anos e pouquinho até 4 anos, eles demonstram sempre muito interesse pelo recorte. Então, eu trago frequentemente a tesoura e aí eu vou variando, você entende? Você traz a continuidade daquele recurso, aí o papel eu posso ir variando. A maneira que eu apresento o papel não é o mesmo papel toda vez, não é sempre revista, não é sempre livro didático. Às vezes é crepom, às vezes é o tamanho do papel, às vezes é um papelão mais duro, sabe? Não aquele papelão bem duro. Então você vai variando isso também, mas você está dando a oportunidade das crianças exercitarem novamente aquilo que elas gostaram, né? E isso é importante também porque a gente precisa desenvolver habilidades que a tesoura, por exemplo, esse trabalho manual vai ajudar a criança. A tinta guache, né? Então ali eu coloquei algumas ilhas: tinta guache, argila, livros. Isso tudo são ilhas que a gente faz, os livros também. Os livros são um recurso de ilha que eu trago frequentemente, não só porque a maioria dos grupos que eu trabalho, aliás, hoje, né, na minha atual situação, a não ser o grupo de bebês, que ainda a gente está se conhecendo, mas os outros 3 grupos, todos demonstram muito interesse com os livros. Então, assim, eu sempre procuro, em algum momento que tenha um espaço, né, espaço estético, colocar uma ilha de livros para que eles tenham acesso a isso, né? E aqui é muito bacana, né? Não é só a continuidade, não é só a sustentação dessa pesquisa, dessa exploração, mas junto com o livro vem muita coisa que é rico demais, né? Eu gosto muito de dar oportunidade para a criança ter um livro em mãos, né? Folhear no tempo dela, né? Enfim, aqui também é outra conversa. Mas essas são algumas opções, tá? Para vocês pensarem quando vocês forem
pensar na continuidade dos espaços que vocês estão preparando. E aqui eu trouxe, né, acho que são duas sugestões, dois exemplos para vocês de como dar continuidade. Olha só, a continuidade a partir de um material. Quem adivinha que material é esse? Quem adivinha? Vamos ver. E para uma criança, que isso aqui eu não falei ainda, mas isso acontece também, tá? Então, nesse caso é para essa menininha. Ela tem muito interesse pelos lencinhos em poá, pelos tecidos. E eu já percebi isso desde o ano passado. Então, o que que eu faço? Em quase, não me custa jamais. As outras crianças se interessam? Sim. As outras, não todo o grupo, mas algumas outras crianças também se interessam pelos lenços. Mas ela se interessa muito, né? Para ela tem muito sentido, né? Ela faz muito teste. Olha, eu trouxe 3 imagens para vocês verem, né? E são em dias diferentes também, né? Como ela faz testes com os tecidos. Então, vocês podem pensar a continuidade para uma criança. Tá? Se vocês perceberem que tem uma criança, né, que tem demonstrado muita concentração, muita dedicação a um tipo de ação ou de material, sustentem isso, se for possível, né? Sustente isso, não vai custar, não vai te custar, tá? Você pode preparar esse material. E tem outro detalhe, eu coloco esses tecidos no espaço quando ela vai, e eu não falo para ela, ó, vem aqui, fulana, tá aqui, ó. Ela vai explorar, isso é muito interessante, gente. Ela vai explorar o espaço e a primeira coisa que ela olha, quando ela vê os tecidos, ela pega e vai brincar, tá? Então, isso também pode acontecer e é uma bela de uma continuidade, né? Que a gente faz, que a gente favorece para a criança. E a continuidade a partir de ações. Que ação será que aconteceu aqui? Vamos ver quem adivinha. E olhe que interessante, o material que eu coloquei na ocasião, um dos materiais, ele não tinha esse objetivo. Ele não tinha. Era aqui, se eu não me engano, isso aqui foi ano passado. Era principalmente também para a pesquisa sonora. E olha o que as crianças fizeram. No mesmo dia, eu registrei 2 crianças subindo. E isso já é um indicativo para mim que eles querem, eles estão com essa necessidade de fazer esse movimento mais amplo com o corpo. Então, a gente pode dar continuidade nas ações que as crianças fazem, né? Para a gente prestar atenção também, que isso também é uma possibilidade, olha que legal. E aí, no próximo espaço estético, é claro que eu preparei um espaço que desse essa oportunidade para eles, né? E a continuidade, já falei para vocês, né? Falei lá na fala anterior, mas eu trouxe aqui exemplos com imagem, a continuidade a partir das ilhas. Então, a letra A ali, olha, é uma ilha, e depois, com as tesouras, como eu falei para vocês, eu trago muito para os 2 grupos ali que demonstram, né? Muito apreço pela tesoura, interesse. E a letra C são continuidade, estou sustentando a pesquisa que as crianças fazem a partir do recorte. E a imagem B, que foi com a ilha de grafismo, novamente eu trago na imagem D, que é um outro dia, né? Um dia após, eu trouxe novamente, e aí vocês percebem como eu faço a variação? É isso que eu falei para vocês, né? Com as ilhas, a gente vai fazendo a variação dos materiais, né? A gente pode fazer, ó, e ali na letra A, era aquele papelão mais firminho que eu falei para vocês, não é aquele bem grosso, que a gente tem na escola, umas tirinhas, ó, que tá embaixo da tesoura. E depois na imagem C, eu trouxe as revistas para eles recortarem, que já é muito diferente. Você recortar um papelão, que ele é mais firme, para você recortar uma revista, tá? Então, a gente vai trazendo essas variações para as crianças e vai sustentando aquilo que eles têm interesse, tá? Então, gente, olha, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, né, o que é a continuidade. A primeira pessoa a ter consciência dessa continuidade tem que ser a gente, tem que ser a pedagoga. Ela tem consciência, ela tem intenção, ela planeja e ela executa, né? Ela coloca em prática, tá? E eu quero muito que vocês usem, né, esses recursos que eu trouxe aqui na aula para vocês, que adaptem isso para o contexto, para a realidade de vocês.
peguem, né? Revejam essa aula, peguem esses pontos que eu fui falando, nessas sugestões que eu dei. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui, estou reforçando que eu quero saber o que vocês acharam dessa aula, se fez sentido, se ajuda vocês, se tem dúvidas, e eu vou conversando com vocês, tá? Não se esqueçam, eu vou esperar vocês na semana que vem, na semana dos espaços atrativos e intencionais, para que vocês aprendam ainda mais a usar os espaços que vocês têm na escola. Nunca mais vocês vão usar os espaços imateriais de qualquer jeito. Vocês vão ter outro olhar para isso que vocês têm lá dentro da escola de vocês. E aí, se você, pedagoga, tem esse outro olhar, se você tem consciência e se você tem ferramentas, né? Se você sabe usar essas ferramentas, tudo muda. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.